A inovação está presente nas criações tecnológicas que facilitam a vida dos produtores rurais. Pensando na negociação de frutas, legumes e verduras, então a gente vai falar com um projeto aqui que a gente vai comentar agora com o nosso convidado, Sérgio, que está aqui conosco. Oi, Sérgio. Bom dia para você. Oi, Bem-vindo aqui Renato. à nossa edição do Bem da Terra. Sérgio, nos conte, né, como é que vocês vêm aprimorando esse projeto no intuito de fazer uma plataforma aí que conecta de fato e dá mais viabilidade aos produtores de frutas, verduras e legumes. Olá, Renata. Bom dia. Prazer estar aqui com vocês e poder compartilhar a Campoliink para todo o seu público. Bom, a Campoliink, ela nasceu com o intuito, né, de responder os maiores sofrimentos, as dores do pequeno e médio produtor rural. Na verdade, nós somos uma agrofintech, né? Nós estamos em fase de início, né? Temos poucos meses de lançamento, razão pela qual ainda não apresentamos os nossos números, mas te explicando rapidamente, ela nasceu de uma experiência minha durante alguns anos, não só de pesquisas de campo também, mas de rodando, fazendo negócio com vários produtores, vários atacadistas, né? De norte a sul do país. E nessa oportunidade, eu tive a chance de ver os principais problemas que abafam a produção de frutas, legumes e verduras no Brasil e podendo ver sobre a ótica dos diferentes players desse elo, desde a ponta vendedora até a compradora, nos atacadistas e distribuidores, passando pelos principais transportadores, né? Sejam pequenos ou caminhões próprios ou transportadores. Perfeito. E aí, com isso, vocês conseguiram identificar, fazer um raio-x da onde vocês poderiam atuar e de que maneira, né, ser mais eficiente. E aí, como é que está o projeto hoje, né? Depois de um tempo, enfim, o que vocês já conseguiram de resultados até para dividir aqui com o nosso público? Tá. Antes disso, apenas explicando, né? O que são essas dores, quais são os problemas dos produtores, né? É um mercado enorme. Nós temos no país em torno de 5 milhões de estabelecimentos, segundo o IBGE, Conab e EBD, estamos falando aí de em torno de 5 milhões de estabelecimentos rurais exclusivamente de fruta, legumes e verduras. E dentro desse cenário, nós temos 84% de pequenos e médios. Pequenos são aqueles faturam até 16 milhões de reais e médio produtor rural entre 16 e 90. Apesar disso, né, desse grande parcela, né, fatia de produtores, eles ocupam apenas 24% da nossa área de plantio, desta linha, mas são responsáveis por 70% do alimento que é colocado em nossa mesa, contratam 77% da mão de obra de campo, ou seja, há um certo desequilíbrio entre representatividade e apoio. Eles têm dificuldade, Renata, em muitos deles, em formar uma carga, né? Formar uma carga completa para enviar no caminhão. Daí tem que passar pela mão por exemplo, de atacadistas, de intermediários, né? E aí o que acontece? Nós estamos falando de uma perda em torno, dependendo do produto, do momento, da região, mas facilmente entre 30% e 35% do preço, certo? Nós começamos aqui viabilizando a consolidação de carga. Nós juntamos atualmente 13, temos um projeto para ampliar 20 produtores por carga, em que cada um comercializa seu produto, nós com a tecnologia e conhecimento de campo, nós congregamos essas cargas, juntamos, cada um faz a negociação, tem toda a sua documentação com segurança jurídica. Recentemente nós tivemos experiência com o Caqui de São Paulo, né? Comercializamos, ou melhor, foi comercializado através da nossa plataforma, uma carga de caqui para um atacadista, que é um dos principais do país, também um grande parceiro nosso, que é a Demarche. E foi um exemplo de grande sucesso e serviu para nós vermos na prática e trazemos melhoria de acordo com o feedback do cliente, né? Então, nós começamos, o começo do serviço é exatamente na consolidação, juntando cargas para o pequeno e médio produtor rural poder comercializar. Nós temos ainda o rastreio durante esse caminho, né, durante o transporte, toda a carga é rastreada, acompanhada
tanto pelo vendedor quanto comprador, seja mais agilidade em obter informação e situação logística dos seus produtos. Na chegada do produto nos principais CEASAs do país, nós temos o nosso atendimento em recebimento de carga. Novamente, a gente tem um grande benefício para o produtor, porque se há de concordar que, considerando as dimensões geográficas do nosso país e as condições dessas pessoas, são muito distantes dos centros de distribuição e de consumo. E, eventualmente, né, acontece uma variação de peso em decorrência do transporte, tempo de transporte, o maior ou menor cuidado do motorista à cabeceira da ponte, por aí vai. Vamos falar aí de 1, 2, 3% de volume de peso em carga a granel, com melancia e abóbora, por exemplo. Mas acontece muitas vezes, Renata, uma má-fé. Sabemos que é por uma pequena parte, sem sombra de dúvida, né, dos atacadistas, mas uma maçã podre, você sabe que causa um estrago. O que eu quero dizer com isso? Muitas vezes, aproveitando de oportunidade, da distância, dessa dificuldade, acusa uma falta, né, de peso, alguma coisa, variação de 10%. Isso eu vi muito, isso que eu te digo. Eu tive a oportunidade de rodar e ver essas coisas acontecerem. Então, estamos falando ali de 30% a 35% de eficiência financeira no bolso do pequeno e médio produtor rural na consolidação de carga e em torno de 7% a 10% no recebimento do produto. E aí o produtor, com isso tudo que ele já está acostumado, ele acaba tendo que se defender, lançando mão de algumas medidas perniciosas para o sistema, né? Na hora de apresentação do produto e tudo mais. Então, a gente limpando, a gente higienizando o setor dessa forma, a gente traz mais eficiência, ou seja, mais dinheiro, mais possibilidade de crescimento para o pequeno e médio produtor rural e também para o atacadista, que pode tanto estar aumentando a rentabilidade do seu negócio, o que proporciona umas possibilidades de crescimento, como repasses desses preços nas promoções que acontecem nas redes varejistas, em cartas de aniversário, por aí vai. No final do dia, você está beneficiando também o consumidor. Além disso, a higienização de mercado, como eu te falei, o que muitas vezes acontece? Alguns atacadistas ou distribuidores, enfim, ao comprar produto, quando está com alguma má-fé, seja no pagamento, seja no recebimento, o que acontece? Ele acaba vendendo um produto em preços abaixo do mercado, né? Isso acaba prejudicando todo o sistema. Daí, aquele concorrente que pratica as melhores práticas de governança, paga em dia seus fornecedores, seus impostos, seus funcionários, seus custos de administração, ele recebe um telefonema de um cliente: olha, fulano de tal vende por tanto, você cobre? Ele, para não perder o cliente, eventualmente tem que cobrir. E ele vai pegar depois o telefone dele, vai ligar para o fornecedor, vai apertar o pequeno, ou seja, é um ciclo vicioso que a gente está quebrando. A partir do momento que os nossos agentes espalhados pelo campo, pelos CEASAs, resolvem essa situação. Excelente, muito bom então você dividir toda essa experiência, né, que vem acontecendo e dando margens e oportunidades também para os pequenos e médios nessa negociação muito mais direta e mais transparente e com o uso de tecnologia. Obrigada, viu? Ótimo dia para vocês, bom fim de semana.